Meus amigos, nossa satisfação, nossa alegria e o nosso abraço de matão, com muito carinho a todos vocês, pela oportunidade de estarmos juntos. Eu gostaria de perguntar a cada um de nós, ou a todos nós, como é que estão as nossas tristezas? Como é que estão as nossas decepções, frustrações? Como é que estamos administrando os nossos conflitos interiores, as nossas dúvidas, angústias, pressões do cotidiano provindas muitas vezes da atualidade do nosso mundo e que muitas vezes nos deixam tensos? Pois é, a tensão emocional, ela significa um desajuste da emoção. Nos deixamos levar pelas preocupações, pelas angústias, pelas tristezas continuadas, nos abatemos e ficamos tensos. Sejam diante das situações próprias do cotidiano, dirigir numa noite de chuva numa autoestrada, o filho que não chega na madrugada, uma consulta médica, a ocorrência de um parto, a prova do vestibular, uma entrevista para o emprego. São situações que provocam preocupações. A dona de casa que vai receber visitas, que fica a pensar se colocou muito sal, que colocou um pouco sal no almoço, se a casa está em ordem, está limpinho para receber. O rompimento de um relacionamento, uma disputa judicial, o início de um namoro. Enfim, são situações que nos colocam tensos. E sabem os amigos que as tensões provocam dores musculares. Alguns perdem o apetite, outros perdem o sono. Muitos de nós desenvolvem alergias. As reações são muito diferentes, porque cada um de nós tem bagagens diferentes, tem experiências diferentes, administra os conflitos de maneira diferente em função das experiências já vividas. Mas o fato é que as tensões emocionais, como desajustes da emoção, estão presentes no cotidiano humano. Se buscarmos, por exemplo, a situação própria do organismo feminino da mulher, nós teremos a tensão pré-menstrual, que por si só também cria momentos de conflito, períodos difíceis. Nós temos um amigo, também palestrante, que costumou trazer uma outra frase para designar a TPM, e ele colocou um sinônimo: tenha paciência, marido, ou tendência para matar, porque esses momentos são difíceis, é próprio da mulher. Mas nós, os homens, não estamos livres das tensões. Também os homens, sofrendo as pressões próprias da vida corrida que temos, todos nós, estamos sujeitos, todos seres humanos, a esses conflitos existenciais que nos geram preocupações. Quando as tensões são rápidas, são passageiras. Quando vamos a uma consulta médica, quando vamos prestar uma prova do vestibular, uma entrevista para o emprego, como disse, por exemplo, depois que passa, dá aquele alívio e tudo volta ao normal. O problema está nas tensões que permanecem muitas vezes por décadas, o perdão que não damos, a mágoa que guardamos no coração. Aí está o grande problema das tensões emocionais, porque já se sabe que as mágoas guardadas, o medo que guardamos, o perdão que não damos, a culpa que alimentamos, gera em nós as tensões continuadas, que se não administradas e não superadas, quando guardadas, podem ser causa de muitas doenças. Já se sabe, por exemplo, que as mágoas guardadas geram tumores cancerígenos. Então é uma questão muito séria esta, que nos deve merecer a melhor atenção. E sabem, essas mensaginhas que normalmente a gente recebe na porta do centro, esses volantes avulsos, que é comum as casas espíritas distribuírem. Pois é, fazendo uma palestra um dia num determinado centro espírita em 2010, ano do centenário do nascimento de Chico Xavier, caiu-me às mãos um desses volantes impressos, que o Grupo Espírita Os Mensageiros aqui da capital imprime e distribui gratuitamente para todo o Brasil. Qualquer um de nós pode colaborar com o grupo, principalmente com selos, acessando mensageiros.org.br. Mas então esta mensagem me caiu às mãos com o significativo título: Tensão Emocional.
E eu me identifiquei muito com a mensagem, porque a questão de 2 anos, tenho apresentado uma outra palestra que está disponível na internet, vocês podem pesquisar, Por que Adoecemos, que fala do prejuízo das emoções, o peso das emoções na saúde. E esta mensagem pareceu-me um braço daquela abordagem que fala sobre os prejuízos causados pelas emoções desajustadas. E a mensagem me chamou muito a atenção. Aliás, como chamam muito a atenção os textos e mensagens assinadas pelo nobre instrutor Emmanuel, que é quem assina esta mensagem. Emmanuel, como se sabe, ficou muito conhecido dos espíritas estudiosos, acostumados aos livros, pelas obras publicadas pela mediunidade psicográfica de Chico. Além dos romances clássicos históricos, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, Paulo Estevo, dos livros de cabeceira como Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Ceifa de Luz, de livros de caráter científico como O Consolador, de livro histórico como A Caminho da Luz, de livros que estudam a codificação como Justiça Divina, Seara dos Médiuns, Religião dos Espíritos, o Livro da Esperança. Como não falar de Leis de Amor, de todas dessas obras magníficas, muitas delas caracterizadas por textos densos, como os romances clássicos históricos, mas muitas delas também caracterizadas pela síntese, o grande poder de síntese desse espírito nobre, sábio, benevolente, e que em poucas palavras ensina muito. Foi o que aconteceu com essa mensagem, Tensão Emocional. E esta mensagem foi extraída deste livro de bolso, Companheiro, um livro editado no final da década de 70, e que reúne mensagens avulsas de Emmanuel, como tantas que ele produziu. Mensagens curtas, compactas, com poucas linhas, mas ensinando de maneira abundante. E nesta obra, Companheiro, que hoje deve estar na sua 24ª ou 25ª edição, já mudou de nome, esta capa aqui é da 18ª edição de 1987, mas é neste livro que está a mensagem Tensão Emocional. E segundo um grande psiquiatra espírita, que teria dito, eu não ouvi isso diretamente, mas um amigo comentou comigo a observação dele, esta mensagem Tensão Emocional traduz-se num verdadeiro tratado de psiquiatria, muito condizente com a música que cantamos no início, de segurar nas mãos de Deus, de levantar a cabeça, de seguir adiante, quando as adversidades baterem, como é comum na vida humana, diante das dificuldades próprias da nossa condição. E nesta mensagem que me chamou muito a atenção, comecei a fazer palestra dela, e já no início, o nobre Emmanuel relaciona que não é raro encontrarmos pessoas desajustadas emocionalmente. E estas pessoas, segundo ele, são pessoas habituadas a reclamar de tudo, pessoas queixosas para todas as situações. É um desajuste. E ele relaciona outros desajustes como insegurança, conflito íntimo, frustração, tristeza, desânimo, cólera, inconformidade e apreensão, que somado com outros estados negativos da alma, quais são? A inveja, o ciúme, o rancor, a prepotência, a arrogância, a vingança. E esses estados, segundo o próprio Emmanuel diz, eles espancam sutilmente o corpo físico, abrindo caminho para as doenças, abrindo caminho para a instalação de doenças. Porque notem, sentir raiva, sentir inveja, sentir ciúme, ficar triste é humano. Nós somos criaturas humanas, ainda em aprendizado. O mérito está em superar esses estados negativos da alma. O grande problema está em permitirmos que isso permaneça. Porque quando nos deixamos levar por tristezas continuadas, por raivas alimentadas, por mágoas guardadas, o nosso sistema imunológico começa a baixar, e nós ficamos expostos a vírus, contágios, bactérias, muito acima das oscilações de temperatura
dos vírus, bactérias e infecções, estão os nossos sentimentos, aquilo que pensamos, influindo diretamente na saúde do corpo. Pois que o nosso equilíbrio físico, mental, espiritual depende dessa disposição de coragem, dessa iniciativa de viver com alegria, como propõe a música, de buscarmos na fé, de buscarmos nos valores reais da alma os elementos indispensáveis para vivermos mais saudavelmente. E é muito interessante porque a partir do 5º parágrafo desta mensagem curta, de apenas 2 dezenas de parágrafos, de 3 linhas cada uma, Emmanuel começa a apresentar uma receita de superação das tensões. E como primeiro item, como primeira sugestão, ele diz: se você acredita em Deus e tem uma religião, já se preserva desse desequilíbrio. Claro, e olhem só, um espírito desta categoria, o maior filósofo do século XX, desencarnado, vir através de outra criatura nobre, Francisco Cândido Xavier, através da psicografia, para nos lembrar que somos filhos de Deus. Nós nos esquecemos que somos filhos de Deus, que Deus ama os seus filhos e não os desampara jamais, e nos entregamos com muita facilidade aos desesperos, nos deixamos entristecer por poucas coisas, nos abatemos por pequeninas situações contraditórias, e aí começamos a ceder espaço para a invasão das tensões que prejudicam a nossa saúde. E ele vai dizer depois que começa aceitando a tua vida como ela é, melhorando-a com paciência. É a resignação ativa que procura os mecanismos para melhorar a vida, ao invés de acharmos que somos vítimas, coitadinhos. Não, somos criaturas amadas, conhecidas pelo poder divino. Não podemos nos deixar entregar assim ao desespero com tanta facilidade. E ele continua: aprende a estimar os outros, sem exigir-lhes transformações. Quem somos nós para exigir transformações dos outros, quando temos uma imensa necessidade de autotransformação? E quando eu leio aqui o outro parágrafo, eu fico envergonhado. Um espírito desta estirpe, desta categoria, vir dizer isso: olha, trabalha para te sustentares. O Espírito precisa vir dizer para a gente: trabalha. Ora, o trabalho é lei da vida, todos nós precisamos trabalhar. E não esqueça a pausa de repouso, e nós confundimos a pausa como esticar o corpão lá no domingo e não fazer nada o domingo inteiro, a cabeça fica vazia, e vem os passarinhos que nos contaminam a mente de bobagens, e nos entregamos às depressões. Serve ao próximo quanto puderes, detente no lado melhor das situações e das pessoas, esquecendo que te pareça inconveniente ou desagradável. Deter-se no lado melhor. E ele reafirma: não carregue ressentimento. Muitos de nós guardamos ressentimentos, e isso é muito ruim. Eu vou contar uma experiência pessoal para vocês, para exemplificar isso, porque não estou falando para vocês, estou falando primeiro para mim mesmo. Esta mensagem me chamou muita atenção, porque todos nós temos necessidade dessa melhora. Eu fui bancário 20 anos, faz 10 anos que eu saí do banco, e devo ter alguma situação mal resolvida dentro do banco, porque nos últimos anos do banco, eu tive um atrito muito grande com um gerente. Nós dois não nos entendíamos, chegávamos a ter atritos pessoais quase diários, era dedo na cara um do outro, a gente não se entendia, não havia meio. Eu saí do banco, ele deve ter aposentado, nunca mais ouvi, faz 10 anos que não o vejo. E a semana passada eu sonhei com ele, e eu estava com um monte de cheque em cima da mesa. Naquele tempo havia muito mais cheque do que hoje, a informatização ainda estava no seu início, não tinham as facilidades online que nós temos hoje, e havia um monte de cheque para cruzar, para pôr número de conta atrás, nominativo, e ele chegou de soslaio, bem divertidamente assim, e derrubou todos os cheques. E eu no sonho, fervi de raiva, no sonho, e falei: vai embora fulano. E acordei com o impacto daquela raiva que reassumiu em mim mesmo. Acordei com aquilo, lembrei do fulano, e acordado, consciente que estava acordado, me lembrando do sonho, falei: fulano, vai embora, até na minha cama